Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Gomes. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre o desenvolvimento da mediunidade. Nós vamos falar sobre as ferramentas do médium que fala no Livro dos Médiuns. Bem, amigos, sejam bem-vindos no canal Aprendendo sobre Mediunidade. É muito bom estar aqui com vocês. Agradeço vocês por estarem sempre participando do canal, curtindo os vídeos. Se você chegou agora, se inscreva se você quiser. E hoje nós vamos falar um pouquinho do Livro dos Médiuns. Esse aqui é o livro que eu uso para estudo, né? Então é um livro que eu rabisco ele, faço um monte de coisa, né, de anotações, que é dos estudos que a gente usa na Casa Espírita e também para fazer os vídeos, tá? É um livro bem comum, para quem não tem, pode ser encontrado em qualquer livraria, é bem barato e também pode ser baixado gratuitamente na internet, no site da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, você consegue. Bem, qual é a proposta desse vídeo aqui? Nós vamos fazer uma leitura rápida e ao mesmo tempo um estudo de um pedacinho muito importante do Livro dos Médiuns, que fala sobre o médium como ferramenta, a importância do médium estar melhorado como ferramenta da mediunidade, principalmente se esse médium vai servir para comunicações no centro espírita, né? Para traduzir essas comunicações, para trazer informações do plano astral. Então, aqui, nesse texto, fala quais são as coisas importantes que o médium deve ter para que ele possa ser um bom médium, um médium evoluído, que realmente traduz as informações dos espíritos. Então eu vou lendo e comentando mais ou menos num ritmo de estudo, assim como eu faço lá na Casa Espírita que eu trabalho, no Centro Espírita Caminho da Luz, aqui na minha cidade. Então lá naquele parágrafo 225, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, é o capítulo 19, papel do médium nas comunicações espíritas. E lá diz assim: a dissertação seguinte, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou por comunicações de ordem a mais elevada, resume da maneira mais clara e mais completa a questão do papel dos médiuns. Então aqui ele está trazendo uma comunicação de um espírito superior. O que ele diz sobre a comunicação mediúnica? E ele diz: qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, ele está dando exemplo, né, mas pode ser qualquer médium, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nosso procedimento de comunicação com eles não varia essencialmente. Ou seja, independente do tipo de mediunidade para se comunicar, o cerne da comunicação, né, a forma de sintonia é a mesma. Com efeito, comunicamos-nos com os próprios espíritos encarnados, como com os espíritos propriamente ditos, unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Então, o que ele está dizendo aqui? Que eles se comunicam, da mesma forma que eles se comunicam entre espíritos desencarnados, eles se comunicam com o espírito de um encarnado. É a mesma forma, irradiando o pensamento deles para outra pessoa, seja espírito encarnado ou não. E ele diz: nossos pensamentos não têm necessidade das vestes da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos lhes comunicar só pelo fato de que dirigimos nosso pensamento até eles. E isso em razão das suas faculdades intelectuais, quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais e tais segundo seu adiantamento, ao passo que, entre tais outros, esse pensamento não revela nenhuma lembrança, nenhum conhecimento no fundo do seu coração ou do seu cérebro, não lhes é perceptível. Ou seja, ele está dizendo aqui que, para aqueles que têm uma capacidade intelectual maior, eles têm mais facilidade de se comunicar, tá? Então, eles, segundo o seu adiantamento, como ele fala aqui, né? Segundo o adiantamento do espírito, daquele que é médium, que vai receber, ele pode receber mais ou menos a comunicação. E ele diz aqui que não usa vestes de palavra, é a irradiação de uma ideia, de uma intenção. Quem é médium há bastante tempo sabe como é que isso funciona, tá? E aqui ele diz: nesse caso, o espírito encarnado nos serve de médium, está mais apropriado para transmitir o nosso pensamento para os outros encarnados, se bem que não compreenda que um espírito desencarnado e pouco avançado não poderia fazê-lo, e estivéssemos forçados a recorrer à sua intermediação. Porque o ser terrestre coloca seu corpo como instrumento
à nossa disposição e o que o espírito errante não pode fazer. Ou seja, ele não vai usar de um outro espírito, né, menos inteligente. E ele diz, assim, quando encontramos num médium, olha a parte importante, o cérebro enriquecido de conhecimentos adquiridos em sua vida atual e seu espírito rico de conhecimentos latentes próprios para facilitar nossas comunicações, dele nos servimos de preferência. Porque com ele, o fenômeno da comunicação nos é muito mais fácil do que com um médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Então vejam, ele faz uma comparação aqui, que quando você tem um médium, ele está dizendo, um médium que estuda mais, que busca mais aprender, né? Que está sempre lendo, está sempre indo em estudos, participando de palestras, se interessando verdadeiramente, o espírito que quer se comunicar, o espírito elevado, ele prefere aquele médium, porque ele sabe que dentro da cabeça dele tem ferramentas para ele trabalhar, tem palavras, tem ideias, ele vai conseguir traduzir do seu campo mental para o campo mental dele com mais facilidade. Tá? E ele fala de conhecimentos atuais e conhecimentos anteriores latentes, ou seja, aqueles conhecimentos que você traz de outras vidas. Vamos nos fazer compreender por algumas explicações claras e precisas. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se encontra desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito para espírito, ou seja, você recebe a ideia completa. Quando um espírito tem uma intenção, ele não fala palavra por palavra, ele simplesmente olha para você e você já sabe o que ele está passando para você. E ele diz aqui, ele fala que é instantaneamente de espírito para espírito, né? Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para darem ao nosso pensamento a vestimenta da palavra correspondente a esse pensamento. E isso, embora seja o médium intuitivo, mecânico, semimecânico, mecânico puro, por isso, qualquer que seja a diversidade dos espíritos que se comuniquem por um médium, os ditados obtidos por ele, inteiramente precedentes de espíritos diversos, ele fala ditados porque ele está se referindo à psicografia, tá? Mas ele fala anteriormente nesse capítulo que é para qualquer tipo de comunicação, né? Levam um selo de forma e de cor pessoal desse médium. Sim, se bem que o pensamento lhe seja inteiramente estranho, se bem que o assunto escape ao quadro no qual se move habitualmente ele mesmo, se bem que aquilo que queremos dizer não provenha de nenhum modo de si. Ele não influencia menos a forma pelas qualidades e as propriedades que são adequadas à sua individualidade, ou seja, ele traduz de acordo com aquilo que tem dentro dele. Então, por isso que uma comunicação de um mesmo espírito pode variar um pouco de um médium para outro, justamente pelo que o médium tem na cabeça dele, a forma dele engendrar, dele criar ideoplastias do que o espírito está passando, porque o médium usa muitos recursos para traduzir, tá? Então vejam, ele diz, é absolutamente como quando olhais diferentes pontos de vista com óculos coloridos, verdes, brancos e azuis, se bem que os pontos de vista ou objetos olhados sejam inteiramente opostos e inteiramente independentes uns dos outros, não deixam de afetar uma tinta que provém da cor dos óculos. Ou seja, não importa a cor do óculos que você veja, um objeto, né, uma paisagem, a paisagem é a mesma, mas você pode traduzir, me parece mais azul, mais rosa, mais vermelha, mais verde, de acordo com a cor. E o que é essa cor? É a nossa cultura, é a nossa inteligência, é aquilo que nós aprendemos. Tá? Então, quanto mais nós aprendemos, mais fidedigna, né, mais real será a tradução. Ele dá um outro exemplo aqui, ou melhor, comparemos os médiuns a esses frascos líquidos coloridos e transparentes que se veem na vitrine de laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como as luzes que clareiam certos pontos de vista morais, filosóficos e internos, através de médiuns azuis, verdes ou vermelhos. De tal sorte que os raios luminosos, obrigados a passar através dos vidros mais ou menos bem talhados, mais ou menos transparentes, quer dizer, por médiuns mais ou menos inteligentes,
não chegam sobre os objetos que se deseja iluminar, senão tomando a tinta, ou melhor, a forma própria e particular desses médiuns. Enfim, para terminar a nossa última comparação, deixa eu dar voltar aqui, né? Então vejam, da mesma forma ele exemplifica através do vidro, né? O espírito passa a luz. Nós médiuns seríamos o vidro colorido e cada um vai passar para frente essa luz de uma cor. Um pouco isso tem a ver com o animismo, né? O que a gente tem dentro de nós, da nossa alma e como nós traduzimos. Por isso que eu sempre falo que o animismo não é ruim. Ruim é quando o animismo tem predominância total. Né? O nosso animismo pode ajudar o espírito através do nosso conhecimento. Então ele diz, enfim, para terminar, por exemplo, uma última comparação. Nós espíritos somos como compositores de música que compusemos ou queremos improvisar uma música. E não temos senão à mão um piano, um violino, uma flauta, um baixo ou uma gaita. É incontestável que um piano, a flauta ou o violino, nós executaremos nosso trecho de maneira bem compreensível para nossos ouvintes. Se bem que os sons provenientes do piano, do baixo ou da clarineta sejam essencialmente diferentes uns dos outros. Nossa composição não deixará de ser identicamente a mesma, salvo os matizes de som. Ou seja, você pode tocar uma música com diversos instrumentos, mas as notas são as mesmas. A música original é a mesma, mas ela sai num tom diferente. Ou seja, cada médium tem o seu tom. É uma comparação, né? Com efeito, quando somos obrigados, olha o alerta que ele faz. Com efeito, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco avançados, nosso trabalho se torna bem mais longo, bem mais penoso, porque somos obrigados a recorrer a formas incompletas. Deixa eu folhear o livro aqui. O que nos é uma complicação, porque então somos forçados a decompor nossos pensamentos e proceder palavra por palavra, letra por letra, o que é um aborrecimento e uma fadiga para nós, e um entrave real à prontidão e ao desenvolvimento de nossas manifestações. Então, ele está dizendo que quando eles têm um médium, que ele tem muita dificuldade de entendimento, dificuldade na inteligência, ele não estuda, ele não pratica a doutrina espírita, ele não leva para dentro de si, tá? Então eles sentem muita dificuldade. Eles têm que tentar passar a ideia, palavra por palavra, para que o médium entenda e fale exatamente palavra por palavra, tá? Por isso ficamos felizes ao encontrarmos médiuns bem apropriados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos para funcionar, bons instrumentos em uma palavra, porque então nosso perispírito, agindo sobre o perispírito daquele que medianimizamos, não tem mais que impulsionar a mão que nos serve de porta-caneta ou porta-lápis, enquanto que, com médiuns insuficientes, somos obrigados a fazer um trabalho análogo ao que fazemos quando nos comunicamos por pancadas, quer dizer, designando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que forma a tradução de um pensamento que queremos comunicar. Por essas razões, dirigimos-nos de preferência às classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do Espiritismo e o desenvolvimento das faculdades medianímicas escreventes, no caso aqui ele fala, se bem que seja entre essas classes que se encontram os indivíduos os mais incrédulos, os mais rebeldes e os mais imorais, ele fala ainda, né? É que da mesma forma que deixamos hoje aos espíritos zombeteiros e pouco avançados o exercício das comunicações tangíveis, de pancadas, de transportes, igualmente com os homens pouco sérios entre vós, que preferem a visão dos fenômenos que atingem seus olhos e seus ouvidos aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. Então vejam, são tantos quesitos, né, que ele coloca, ele adiciona tanta coisa em relação da importância do pensamento que não tem como nós. Eu acho que eu vou encerrar por aqui a leitura para o vídeo não ficar muito comprido, mas procurem esse mesmo capítulo que tem um pouquinho mais do texto aqui sobre o que ele fala, né? Sobre o que ele fala da questão da mediunidade, tá? Me abaixando aqui que a gente faz o vídeo, né? Não fica com aquele formato, então parece que está num programa de televisão, né? Vai fazendo o que tem que fazer. Então veja,
Olhem a importância de nós sermos médiuns de olhos abertos, de consciência aberta. Não basta você achar a doutrina espírita linda, olhar os pensamentos e achar maravilhosos, né? E deixar isso como se fosse um quadro na parede. Né? Nós precisamos integralizar isso dentro de nós, né? Colocar dentro do nosso espírito, utilizar, né? Dissecar o nosso próprio pensamento em novos conhecimentos, para que nós, como médiuns, tenhamos uma percepção aberta, para que a gente possa cada vez mais captar melhores energias, melhores comunicações. Não importa se a comunicação no centro espírita vai ser com um espírito trevoso ou com um espírito mentor espiritual, né? Um inteligente de uma outra dimensão superior, não importa. Nós precisamos buscar ser instrumentos cada vez melhores. E essa melhora também reflete no nosso dia a dia, na percepção de energias, no entendimento da energia do universo à nossa volta. Então vamos evoluir como médiuns, aprendendo cada vez mais. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Desejo a vocês muita paz, muita luz, muita alegria todos os dias e até o próximo vídeo.